pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Espero que você está vendo esse vídeo no fim de semana, se você está vendo esse vídeo durante a semana. Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou muito bem, quero vir falar com vocês aqui, principalmente vim falar com vocês aqui, passar minha mensagem, passar o que eu tenho, conteúdo que eu tenho para oferecer para vocês. E estou muito feliz de estar aqui e estar na presença de vocês todos também. Espero que esteja todo mundo bem. Apesar desse sorriso, de estar alegre, de estar feliz, de estar aqui com vocês, conversando, passando a minha mensagem, eu vim trazer outro tema tabu, né, que é muito comum e muito pouco falado, que é o medo, que é o nosso lado sombra, né, que é o nosso lado luz e sombra, porque tudo é luz e sombra, né? Aqui, ó, tudo é luz e sombra. A gente faz parte de tudo. A gente é dual, tanto o lado positivo quanto o lado negativo, a gente tem de tudo. E o medo é algo que não é falado, o medo é algo que é escondido. Tô vindo aqui para trazer à tona a sombra coletiva do medo. O que é o medo? O medo é uma entidade criada pelo homem de controle, né? Social, controle de tudo, pra gente não conseguir evoluir, pra gente não conseguir ir pra frente. O medo, ele é cavado, ele é absorvido pelas nossas sombras, e quanto menos a gente põe pra fora, quanto menos a gente entende o que o medo é, ele vai sendo alimentado pela sociedade, pela mídia, por nossas crenças limitantes, por nosso dia a dia. A gente coloca o medo acima de tudo. Quando a gente tem medo do futuro, a gente tem ansiedade. Quando a gente tem medo do passado, a gente pode ter uma depressão. Quando a gente tem medo do presente, a gente não vive, a gente sobrevive. Quantas pessoas aí a gente não conhece que estão sobrevivendo e não vivendo? A gente não está no mundo, a gente não é do mundo. A gente está aqui no mundo para viver, para aproveitar tudo que tem de bom. E também o que tem de ruim, por que não? Por que não o que tem de ruim? Por que a gente não aceita sair da nossa zona de conforto? Por que a gente não aceita o medo como algo que não natural, mas como algo que sinaliza alguma coisa, como a dor sinaliza, como algo negativo que pode se transformar no positivo, quando é olhado. Se eu tenho medo de viver o futuro, eu tenho ansiedade. Ninguém tem medo de, daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa legal, daqui a pouco eu vou tomar um sorvete. Ninguém tem medo e ansiedade para tomar um sorvete. Não traz algo negativo tomar um sorvete, porque a gente sabe que é um prazer. A gente sabe que é algo gostoso, que é algo legal, que vai trazer uma consequência legal pra gente. Mas o medo, ele muitas vezes não é real, é algo inventado pela nossa mente, algo inventado pela gente para poder sobreviver no mundo por medo de sair da zona de conforto. O que é sair da zona de conforto? É entender que o tempo todo a gente não tá na nossa zona de conforto. Hoje vai ser diferente do que é amanhã, que é diferente do que é depois de amanhã, que foi diferente de 10 anos atrás, 5 anos atrás, 5 segundos atrás. Quando eu comecei esse vídeo, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já não sou mais a mesma Thaís, eu sou outra. Esse passarinho tá cantando, daqui 20 minutos ele vai ser outro passarinho. Nossa, Thaís, mas como assim? A gente viver no presente, a gente viver no agora é entender que a gente não precisa de medo. A gente cria o medo, a gente cria os nossos problemas. Por quê? Porque muitas vezes os nossos problemas são muito mais o medo de enfrentar, é o pensamento negativo que cria imaginativo, porque medo traz algo negativo, então a gente vai criar um pensamento negativo que vai trazer aquilo que não é positivo. Então, o medo é uma entidade coletiva que a gente mesmo criou, o homem, né, nós criamos, para poder entender uma emoção, para poder lidar com, vamos combinar, para não sair da nossa zona de conforto, porque a gente faz tanto esforço para não sair, para não mudar, para não crescer, para ficar do mesmo lugar, que a gente criou o medo e ficou alimentando esse medo para poder viver do jeito que a gente vive. Não é viver na nossa rotina, não é viver no nosso dia a dia, mas viver de acordo com o controle que o medo dá. Que a gente vive achando que a gente tem controle de tudo, a gente não tem controle de nada. Agora, nesse momento, eu não tenho controle de nada. Pode cair um coco na minha cabeça, credo. Mas a gente não tem como controlar. A gente tem como controlar o mundo, que a gente tem essa ilusão de controle. E a gente tem também a ilusão do medo. O medo é uma ilusão que a gente cria o tempo todo. Então, se a gente tem essa imaginação tão fértil, tão boa para criar a nossa realidade, como é o medo, por que a gente não cria a nossa realidade? Em vez de criar o medo, cria a alegria, a felicidade. Vamos fazer um exercício de pensar, em vez de pensar naquilo negativo, vamos trocar a chave, virar essa chave, vamos pensar positivo, que aquilo vai dar certo, que aquilo vai ser bom, que aquilo vai ser legal.
Vamos ter essa... Ah, mas eu não vou ter expectativa, porque toda vez que eu tenho expectativa, aquilo não é bom, não acontece do jeito que eu quero. Lógico, entra o ego, entra o nosso ego. O que é o ego? É o nosso desejo, que é uma outra entidade criada pela gente, o nosso ego. Sinto lhe dizer, mas é, assim como o inconsciente também é, que é a nossa sombra que a gente não quer, a gente fica abafando. E vamos criar, vamos falar que é inconsciente. Na verdade, é a gente que não quer lidar com o que a gente tem de negativo, né? A gente não quer lidar com a nossa maldade, a gente não quer lidar que a gente tem um lado invejoso, um lado ruim, um lado negativo, um lado que quer, às vezes, desejar o mal do próximo, que não é legal, mas é verdade. Por um momento, por um segundo. Por uma emoção, por uma raiva que a gente sente, por um egoísmo que a gente sente, pode ser momentâneo, pode ser duradouro, mas a gente tem todos os nossos lados. E a partir do momento que a gente aceita que a gente tem tanto o nosso lado positivo quanto o nosso lado negativo, o nosso yin quanto o nosso yang, que é o yang é o pra fora, o externo, a raiva talvez o que a gente precisa da raiva para poder canalizar de uma forma boa, que precisa da criação, porque sem raiva, sem o fogo interno, a gente não cria. E tudo é criação. Independente do que cada um acredita, que seja Deus, que seja uma força maior, o tempo todo é criação. E o tempo todo a gente está criando. A física quântica fala disso. Quem vai estudar física quântica, que a criação é o tempo todo. Existe, para você criar o seu mundo, a gente pode criar o nosso mundo. Mas para poder criar o nosso mundo, a gente precisa de amor dentro da gente. A gente precisa de amor no coração. Se a gente não tiver amor no coração, a gente não tem nada. A gente pode saber falar a melhor língua, a gente pode ser o melhor intelectual, o melhor estudioso, PhD do PhD do PhD. Mas se a gente não vê amor no coração, o que a gente tem? A gente não tem nada. Porque sabedoria sem amor é patifaria. É só replicar o que já existe. Agora, o amor, ele é infinito. Pra dor, a gente tem uma régua. Já pararam pra pensar que pra dor a gente tem uma régua? Todos nós temos a mesma régua pra dor, pro sofrimento, e a gente não percebe isso? Por quê que a gente tem isso? Porque chega um ponto no limite do nosso corpo, aquele ponto da dor. Chegou naquele ponto, a gente desmaia, o nosso sistema desliga, porque é pra não existir mais aquilo. Porque chegou no nosso limite, nosso sistema desliga e desmaiou. Ponto. Vai tomar uma anestesia, você vai cortar esse sistema, você vai anestesiar o seu corpo para uma cirurgia, para alguma coisa, né? Tem pessoas que têm essa capacidade, principalmente os indianos, o pessoal da parte oriental tem essa capacidade de poder criar algo positivo e usar mais a mente para poder dominar, porque a mente, a gente tem hormônio pelo corpo inteiro, a gente tem energia, a gente é pura energia. O que é o calor? O que a gente consome no dia a dia, os nutrientes que a gente consome no dia a dia, o ar, o fogo, a terra, é energia. A gente precisa de energia para criar, a gente precisa de energia para viver. O calor é caloria, é o tanto de energia que a gente gasta para poder absorver aquele nutriente, aquele alimento. Por isso que fala que o alimento é calórico, porque tem 300 calorias aquele alimento. Sim, você precisa desse quantum energético de calor para poder gastar tudo isso que você acabou de consumir nesse alimento, nesse nutriente que você colocou para dentro do seu organismo. Então essa régua para dor, voltando para a régua para dor, ela é até um ponto, gente. Todos nós temos um ponto, um limite para dor. Qualquer pessoa. Agora, pro amor, a gente não tem limite. Já parar pra pensar nisso? Se a gente colocar amor dentro da gente, se a gente fizer as coisas sem esperar nada em troca, nossa, o mundo retribui porque a gente faz parte do mundo. A gente é o mundo e não percebe isso. Então, Thaís, mas o que é amor? Amor é amor. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. A gente tá aqui pra aprender o que é amar de verdade, que é o amor universal. Como eu disse em outro vídeo, é um amor além do amor de mãe e pai. É um amor incomensurável. É um amor que a gente toca e sente isso em todo lugar. É algo que você tem pelo seu próximo, que você agradece todos os dias. Se você vê o outro como seu irmão, como você. Porque a gente tá ligado. A gente é uma coisa só. Somos todos um. Então, quando a gente olha o outro como se a gente fosse a gente, é outro nível de entendimento, de conhecimento e de informação, que a gente precisa de informação para poder crescer. Para a gente se formar, a gente precisa se informar. Então, quanto mais informação, quanto mais conhecimento a gente tem, é importante pra gente. Só que se a gente não tiver amor, é sabedoria, é patifaria, é jogar pro ar a sabedoria. Porque sabedoria sem amor não é sabedoria, é poder. E poder ninguém tem. Mesmo que conhecimento é poder, poder é ilusório. A gente pode querer ter o poder, a gente pode querer aquele momento, né? Aquele retrato de vida, ter um poder, ter tudo que quiser, fazer a sua realidade. Mas se a gente não tiver amor no coração, a gente vai ter uma depressão, a gente vai ter uma tristeza que a gente não vai saber de onde é, a gente vai ter um vazio que a gente não vai saber de onde é, a gente vai ter um prazer momentâneo e não vai ter consequência daquilo. A gente vai ter uma dependência emocional, uma dependência química, uma dependência
de mundo e uma terceirização de mundo. A gente vive achando que a gente tem que terceirizar tudo, a gente não quer sair da zona de conforto, porque fala que dá trabalho, mas não... Lógico que dá trabalho sair da zona de conforto, porque incomoda você sair do lugar que você tá para outro lugar. Levantou o braço, ó. Levantei o braço. Se eu ficar aqui, nessa posição, durante 2, 3, 4 dias, eu vou sentir dor. Mas até um certo ponto. Que essa dor, ela vai até um certo ponto. E o amor? E se você tiver amor dentro de você, imagina a capacidade, se a gente tiver puro amor dentro da gente, a capacidade de expansão, a capacidade de criação. A gente muda o mundo. Se um passa amor pro outro, que passa amor pro outro, que passa amor pro outro, a gente muda o mundo. Por que o mundo tá do jeito que tá? Tá melhorando bastante, mas por que as pessoas estão cada vez mais egoístas? As pessoas estão cada vez mais agressivas? A gente olha, vai conversar com alguém, a gente é mal interpretado, muitas vezes. Porque é o medo do desconhecido, é o medo do que o outro pode me dar. Que é o medo? O medo é ilusório. Ah, mas eu tenho conta para pagar, mas eu tenho que ganhar dinheiro, mas eu tenho que fazer isso e isso assado. Somos todos no mesmo barco, mas se a gente dividir o nosso medo com os outros, se a gente conversar sobre as nossas experiências, se a gente entender que a maioria dos nossos pensamentos negativos é uma criação da nossa cabeça, que a realidade não é negativa. Eu vou pensar que os problemas que a gente tem, a gente sempre aumenta aquilo, faz uma tempestade num copo d'água. Já pararam pra pensar nisso, que a gente faz sempre uma tempestade no copo d'água? É interessante a gente pensar que a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar, do que a falar que coisas negativas acontecem na nossa vida. Ah, mas a minha vida inteira foi de sacrifício, minha vida inteira foi de coisa negativa. Porque você viu hoje repetitivo, porque tudo que tem que mudar precisa de repetição. Se a sua vida está repetindo, você não está no lugar certo. Se a sua vida está repetindo do jeito que você acha que você e você não está recebendo o que você quer, você está preso no seu ego. O que é o seu ego? É sua vontade, é seu egoísmo. Você pode querer as coisas, você pode querer planejar, mas se você não se doar, você não recebe de volta, é ao contrário. Eu já falei e vou continuar repetindo. É ao contrário. Sempre foi e sempre será. Eu quero ajudar as pessoas. Comece ajudando no seu trabalho. Por que você precisa ter uma empresa, uma ONG para poder ajudar o outro? As pequenas coisas é que acontecem as grandes. Os pequenos passos já são metade do caminho. Ah, eu sou dependente, eu quero mudar, não consigo sair desse vício. Entenda que você está dependente, que você é dependente daquilo. Entendeu que você é doente? Pronto, é passo no meio do caminho para você mudar. Se vocês entenderem isso, não se fizer de vítima, porque a gente faz assim, desfaz de vítima. Se a gente entender que se fazer de vítima é um mecanismo de defesa nosso, do nosso ego, da nossa vontade de querer que tudo à nossa volta esteja no controle. Por que eu quero um controle? Porque eu não sei lidar com o inesperado. Eu não sei lidar com a surpresa, porque viver é lidar com o inesperado. Ai, mas viver é lidar com o positivo e o negativo o tempo todo, os dois polos, então não existe isso. A gente tá o tempo todo no polo negativo e no positivo. Cabe a gente escolher o que eu quero olhar. O polo positivo ou o polo negativo? Os dois estão presentes o tempo todo. O yin e o yang, o calor e o frio. Que é o medo? Se não uma invenção do nosso próprio ego? O que é o inconsciente se não uma invenção nossa para poder sair da nossa zona de conforto? A gente não quer, então a gente inventa, vai inventando. Porque hoje é subconsciente, daqui a pouco é outra coisa. Ah, Thaís, mas o subconsciente, ele é o inconsciente, ele é simbólico, ele é através dos sonhos a gente vê, porque muito do cérebro, todas as nossas informações que a gente recebe no cérebro, a gente não consegue captar tudo de uma forma que a gente chama de consciente, porque a gente não consegue captar tudo de uma forma que a gente consiga receber tudo e consiga codificar essas informações. Porque o nosso cérebro a gente não conseguiu aprender ainda isso, que a gente não está preparado para isso ainda, né? Mas acredito que futuramente sim. Mas a gente não consegue absorver todas as informações. Olha aqui, ó, tá vendo o inesperado, ó? O sol veio aqui no vídeo inesperado. O que eu vou fazer? Vou desligar o vídeo? Não, ó. Vou ficar aqui, ó. Vamos adaptar. Não dizem que quem sobrevive é quem se adapta? Então é isso. Por que quem é quem se adapta? A pessoa que sabe lidar com o inesperado, tanto positivo quanto negativo. Isso é viver. Viver e lidar com o inesperado o tempo todo. Certo, gente? Eu fico por aqui. Obrigada. Fico com essa luz maravilhosa que reflitam aí nos corações, na alma, na consciência de vocês. Pra gente expandir um pouco a consciência, pra entender melhor esse mundo, de quebrar paradigmas, tábuas e tabus. Esse canal está aqui pra isso. Estou aqui pra isso, tá bom? Siga, compartilhem, fiquem bem, lidem com seus medos de uma forma diferente e de uma forma realista, porque o medo não pode ser melhor do que a gente, não pode ser maior do que você mesmo, tá bom?
Um beijo, tudo de bom, ótima semana e fico por aqui. Até!